Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é a estreia do nosso podcast, da CX Labcast. O meu nome é Camila Kimmel, eu sou fundadora e CEO da CX Lab Brasil, da CX Lab University, que é a nossa plataforma de aprendizagem. Eu estou muito feliz aqui hoje de receber a nossa querida convidada, Juliana Bagali. Ela vai se apresentar logo para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui com uma convidada muito querida, Juliana Bagali, que vai se apresentar agora para a gente. Olá, Juliana, tudo bem? Camila, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito feliz em ser a primeira, né, estreante aqui do CX Labcast. Acho que esse bate-papo vai ser muito interessante, muito divertido, com muito conteúdo e muito feliz em ser a primeira aqui com vocês. Também estou muito feliz de receber hoje. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da experiência do cliente na área da saúde. A Ju, que é uma especialista, né, na área da saúde e nesse tema de experiência do cliente, experiência do paciente, eu queria começar aqui com a Juliana, ela contando um pouco mais da experiência dela profissional, o que ela já vivenciou nessa trajetória rica e de experiências que ela tem. Pode começar, Ju. Sou Juliana Bagali, tenho 43 anos. Estou na área da saúde há 20 anos, mas tudo começou por um acaso, né? Eu trabalho já com cliente há 30 anos, então comecei muito jovem, aos 12 anos. Eu trabalhava com meu pai na padaria e eu falo que eu acho que eu trabalhava com experiência do cliente muito antes de se falar em experiência do cliente, em jornada, enfim. E eu comecei a fazer essas reflexões há pouco tempo, falando, nossa, o quanto que na época talvez, né, que eu ficava lá de segunda a segunda, porque padaria era uma coisa que não tinha folga, Para. né, não para. E eu achava aquilo maçante, um pouco puxado por estar jovem demais ali trabalhando, mas hoje em dia eu entendo que isso me trouxe uma bagagem, assim como meu sobrenome é italiano, mas uma bagagem extremamente rica que eu carrego para minha carreira. Né? Então, aprendi a como lidar com o cliente muito cedo, a como talvez um pouco de hostilidade, e a gente vai falar um pouco disso, né, do Uhum. comportamento do consumidor, muito cedo, muito jovem, a entender as preferências de cada um, o que um gosta, o outro não gosta, e não era a mesma coisa que eu também gostava, então como isso a gente consegue começar a diferenciar um Uhum. atendimento de outro, o tom de voz, se eu falo com um idoso, eu tenho que falar mais pausado e que ele consiga ler minha dicção, e se eu falo com outro público é diferente. Então, como que a gente consegue, como eu consegui, talvez, né, transportar isso para minha carreira? E ter essa empatia, né, que você está trazendo. Exatamente. Então, a minha primeira formação foi em turismo, né? Imagina, eu tinha, né, na época, eu tinha duas vertentes em turismo que eu gostava. Gostava muito do planejamento turístico, de transformar cidades em polos, né, turísticos, em instâncias turísticas. Era esse um pouco do que eu gostaria de ter vivido. E um outro segmento era hospitalidade hospitalar. Falava, poxa, mas hospitalidade hospitalar no interior de São Paulo, a única coisa que tinha lá em Sequeira era Santa Casa. Eu falava, poxa, Santa Casa não vai dar para eu trabalhar com hospitalidade hospitalar, enfim. E eu acabei vindo embora para São Paulo, comecei a trabalhar diretamente com o presidente da Blue Life, né, o Dr. Aires da Cunha Marques, hoje falecido, e com a esposa dele, a doutora Nancer, e isso para mim assim foi um divisor de águas, né? Começar primeiro vir para São Paulo e começar a trabalhar na área da saúde, então tudo começou ali. E na época que eu vim para São Paulo, a Blue Life estava construindo um hospital que se chamava Santa Bárbara. Uhum. E como tudo na minha vida, às vezes acaba sendo um pouco divertido, mas ao mesmo tempo tem umas situações muito bacanas. E o hospital, na época, além de chamar Santa Bárbara, minha mãe veio de uma cidadezinha que era do lado de Cerqueira, que chamava Águas de Santa Bárbara. Uhum. E o hospital ficava no bairro de Cerqueira César. Então, assim, eu falava, gente, eu acho que é aqui mesmo É que era para eu verdade. estar. Sinal, né? Sinal, né? Um sinal no universo É. conspirando a favor. E o Dr. Aires, na época, ele tinha me falado, né? A gente começava com ele como ele presidente da companhia e ele tinha isso também
de fazer as pessoas crescerem, as pessoas se desenvolverem. Então, fiquei um tempo no plano de saúde. Na época, estava se construindo, né, um plano de saúde premium na Blue Life, na época chamava-se Celebrity. E eu participei de todo um bastidor, porque eu era assistente do presidente ali, então eu acompanhava todas as reuniões e entendia o que era um produto premium. E depois eu acabei passando para o hospital. Quando o hospital foi para inaugurar, eu acabei fazendo parte da equipe de inauguração, então começando muito antes de abrir as portas, muito antes de qualquer coisa, estava na laje do quinto andar, quando eu comecei ali com o time para a gente finalizar, né? Finalizando pintura, compra de equipamentos, e eu ficava muito no bastidor mesmo, prestando atenção, porque para mim era um universo completamente novo e eu não Estava entendia muito, aprendendo. não entendia nada. Né? Assim, então eu entendia talvez de confeitaria, não entendia de ambiente hospitalar. E aquilo foi uma tremenda bagagem, tremenda bagagem. E quando a gente, na época, foi inaugurar em 2006, confesso que eu não gostava, morava sozinha, mas não gostava muito de arrumar cama, né? E pra gente inaugurar o hospital, não sei quantas camas eu arrumei, porque tinha todo um jeito diferente lá que a enfermagem faz de arrumar cama, enfim. Mas era muito mais para inauguração, né? Iria toda a parte, uma parte política que foi convidada, enfim, da cidade para fazer essa, para cortar as fitas ali. Aconteceram várias coisas, né? Assim, vários aprendizados e na época, até o doutor Aires falava, Juliana, eu quero saber o que o paciente fala, né? Assim, eu quero que você visite os pacientes que estão internados, eu quero que você conheça os pacientes. E a gente, imagina, me formei em turismo. E visitar o paciente, no começo, era muito difícil. Porque não tinha noção, né? Uma coisa é quando alguém da tua família fica doente, e graças a Deus minha família sempre foi muito saudável, eu nunca vivenciei paciente acamado, não era, não conhecia isso. E quando eu entrava num quarto de um paciente que estava muito doente, eu ia para a escada, chorava muito, assim, porque eu não tinha, era difícil, não tinha um emocional preparado para aquilo. E eu me lembro que tinha um moço jovem, e lá na época eu também era bem meninona, sei lá, tinha uns 24 anos, talvez, 24 para 25, e eu visitei esse moço, eu não me lembro o diagnóstico, mas ele tinha alguma coisa nas extremidades, que ele ia ter que ir amputando, assim, era um moço bonito. Aquilo para mim foi tão impactante, porque uma coisa, você está preparado mais para ver um idoso doente, você não está preparado para ver um jovem doente. Uma criança. E criança eu não atendia na época, assim, nunca trabalhei com pediatria, né? Sempre trabalhei mais com um adulto, e depois eu vou contar minha passagem por bebês, que foi fantástica. Mas eu não tinha, naquela época era difícil. E aí eu ia para a escada, visitava um paciente, chorava. Aí eu visitava outro, entendia, chorava. E nisso você vai criando, entendendo que você pode melhorar um ambiente, né? Assim, você pode deixar as coisas mais leve, você pode conectar, assim, o problema que o paciente está te falando, poxa, eu reclamei da comida, eu posso falar, né? Eu podia falar com a nutrição para melhorar aquilo, poxa, demorou o médico, eu consegui fazer. E eu fui criando ali mecanismos na época, sem ninguém ter me ensinado, assim, muito diretamente. Eu tive pessoas incríveis que passaram ali, né? Que foi a Solange, a doutora Ângelo, o Davi, que trabalhavam comigo na época lá no hospital, a Osmeire. Foram pessoas a doutora Maria Isabel também não posso esquecer. Que a gente começou ali no Santa Bárbara e que me trouxeram, né, assim, a gente junto ali aprendendo ali com aquele ambiente, mas a gente saia do outro lado com muitas outras coisas. E talvez eu fui criando meio que um jeito Juliana Bagali de atendimento, sabe? E do que era na recepção, do que dividia junto com os pacientes, com a equipe multidisciplinar do hospital, que eu nunca tive problema com ninguém, assim, a gente sempre convivia num ambiente muito harmonioso e muito respeitoso, que eu acho que isso que fazia uma grande diferença. E fora que o hospital era lindo, né? Ele era bem bonito na época, e um novo conceito, né, de hospital, um hospital pequeno, não era um hospital grande, era uma torre só.
Aí teve a compra, né? Teve uma empresa que, né, a Meu comprou a Blue Life logo a seguir e começou uma nova história na minha carreira. Mas eu permaneci ali na mudança, né, entre Santa Bárbara e Total Core, ali por Mas 10 sempre no anos. atendimento, né? Atendimento e hotelaria Hotelaria. hospitalar. Também fui migrando um pouco para hotelaria e até pela formação Uhum. e trazendo a gestão toda de facilities, né, de olhar para a hotelaria também, Dentro do acabava hospital. ficando comigo. Bem legal que você teve assim uma visão, uma experiência de operadora, né? De atendimento dentro de uma operadora e também dentro de um hospital, né? São universos diferentes, né? Muito, Camila, até trazendo até o tema da minha palestra, né, que eu acabei Uhum, fazendo sobre essa gestão da experiência, quando você olha, né, a perspectiva do cliente, da operação e da estratégia, como que eu uhum, consigo, né, olhar para isso de uma forma diferente. Mas trazer essa bagagem e saber que eu tenho um cliente único no meio e que ele muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o cliente não sabe o que está acontecendo, né? O uhum, paciente está ali. E ele é bombardeado de informações para tudo quanto é lado, dependendo do diagnóstico. E quem são as pessoas que olham de uma forma? Uma coisa quando eu estou naquele momento da verdade, eu estou com um uhum, paciente ali. Assim, eu acho que hospital, laboratório, enfim, eu tenho uma oportunidade de encantamento muito maior. uhum, Quando eu olho para a operadora, para a seguradora, para plano de saúde, enfim, eu tenho uma participação de cuidar desse bastidor, né? uhum, E eu trago muito isso, principalmente a Disney não é Disney se eu não tenho um bastidor para verdade. funcionando aqui embaixo do Magic Kingdom para que Uhum, as coisas funcionem. Eu tive a oportunidade de fazer um curso lá na Disney Institute e conhecer um pouco disso, uhum. né? Do que é esse bastidor, como que eu tenho uma Funciona, né? lavanderia para cuidar de todo, né, Uhum, os uniformes ali de do Mickey, da Cinderela e uhum, de quem trabalha, de uhum, todos, né? Desde uhum, a equipe mais operacional até quem usa as fantasias uhum, mais sofisticadas. E como que as coisas funcionam ali embaixo para uhum, que as pessoas não tenham essa diferença do Mickey que uhum. troca no Não perder verão a fantasia, né? Na verdade, né? O mundo de o fantasia. mundo e que a qualidade não diminua Uhum, entre um trocar e outro verdade. de plantão, vamos dizer assim, Uhum. porque o Mickey troca, né? Não é o Não mesmo é o mesmo, Mickey. é. Com 40 graus a pessoa desmaia. Mas como que eu consigo ter esses diferentes plantões Uhum, e troca de pessoas e manter uma qualidade? uhum. Então, quando a gente faz essa similaridade entre um serviço e outro, ele existe, É, principalmente na dá para saúde, fazer uma né? analogia, assim. É. Total. Assim, eu Tem muito trago trabalho de isso. bastidor, né? E o quanto que eu consigo, como bastidor, também agregar valor à minha marca, né? Que existe essa responsabilidade. Uhum, Quando eu olho pro plano de saúde, eu não sou somente o vilão. E uhum, também não quero só pagar a conta, uhum. né? Como que eu consigo permear e fazer parte, agregando valor pro Para o meu cliente. Uhum, cliente, e que ele enxergue uhum, isso como um fator positivo. Eu acho que a gente tem aqui na saúde uma oportunidade imensa da gente acabar se fazendo presente, uhum, independente se eu estou no momento da verdade ou se eu estou nesse backstage, mas de uma forma genuína para o cliente, uhum. né? E que ele enxergue esse valor, que existem pessoas cuidando e olhando E de uma acolhendo, forma. né? Não é mais um número de processo, é uma pessoa. Não é um Uhum. reembolso, é uma pessoa. Não é um paciente, uma senha que eu tô ali esperando. É uma pessoa. Não é um número de É, quarto. É uma pessoa. Não é um diagnóstico. É uma pessoa. é. Esse olhar é muito importante, né? Eu, na minha passagem também pela área da saúde, né, tive essa oportunidade de trabalhar nesse segmento que é tão desafiador. Não é um segmento como um outro telecom ou varejo, é completamente diferente você entregar essa experiência diferenciada para um cliente na área da saúde, né? E eu costumo dizer que porque ele está num momento de vulnerabilidade, né? As pessoas, quando adoecem, precisam usar o sistema, né? Então, tirando o parto, que é um momento de alegria ali, a maioria das vezes a pessoa está vulnerável, né? O paciente está em condição de vulnerabilidade. Então, é muito difícil
entregar essa boa experiência? O que pode ser feito, né? O que a área de atendimento, de experiência na saúde pode fazer para entregar essa boa experiência, mesmo considerando esse cenário tão difícil? Pensa que, teoricamente, eu acho que eu caí dentro da área da saúde por um acaso, né? Acho que foi o destino. O destino me trouxe para a área da saúde e existe algo que é extremamente viciante que eu não penso, ai, vai mudar de segmento. Eu nunca pensei em querer trocar de segmento, porque eu acho que a saúde, ela acaba trazendo um propósito de vida, Uhum. né? Assim, que ele vai além do Verdade. profissional, né? Ele vai além do acordo que eu assino com a companhia. Uhum. Né? Ele me traz uma satisfação pessoal muito grande, de alguma maneira fazer parte, fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que eu sempre busco trazer para o time que trabalha comigo. E sei lá, assim, acho que nesses 20 anos de carreira, não sei quantas pessoas passaram, assim, Uhum. ou diretamente ligado com o meu time em hospital, principalmente na hotelaria, a gente tem um time muito grande, não de terceiros. Ontem eu ouvi uma coisa bacana na palestra, não de terceiros, mas de Uhum. parceiros, né, que se tem dentro de hospital em higiene, enfim, Uhum. você tem um time grande de parceiros que trabalham com você, então, direto e indiretamente, eu não sei quantas pessoas passaram Uhum. por mim nessa carreira como um todo, mas era algo que eu sempre quis trazer, né, o que vai além do contrato, né, e o quanto que a gente pode impactar positivamente na vida de alguém que você está atendendo, né? Ou que simplesmente quando você está desenhando uma jornada, Uhum. você consegue, dentro de um processo da área da saúde, qual que é a empatia que é, né? Que Você tem que é o usar, tempero que eu é, uso nesse é. processo. Porque ele não pode ser rígido. Uhum. Rígido, eu não estou falando que eu tô querendo não seguir as regras, Uhum. né? Não é isso. Mas o quanto que dentro de um processo que eu desenhe de uma jornada para este cliente, eu consigo trazer, né, Algo um olhar mais flexível, né? flexível, empático, Uhum. de entender que ali pode ter uma dor, e uma dor, às vezes, não é nem física, né? É a dor da alma que eu Uhum. falo, que é a Uhum. dor que as famílias, né, estão É. passando. E você Então, falou uma coisa interessante, assim, que quando a gente atende um cliente na área da saúde, muitas vezes se atende todos os familiares, né? Porque você está falando da sua experiência em hospitais, e é bem isso, né? O paciente está acompanhado de familiares, né? Então você tem que acolher aquela família, né? Não é só o paciente em si, né? que às vezes é o mais difícil. É. O paciente está sendo cuidado, Uhum. né? O paciente, muitas vezes, ele está ali com a equipe e a atenção é do paciente. E a família também precisa, né? Ter esse olhar, ter essa empatia, ter esse cuidado. E muitas vezes a família precisa ter um cuidado até maior, né? Um Uhum. olhar maior. Porque existem pessoas e pessoas, famílias e famílias, constituição de famílias diferentes, Uhum. né? Em termos de, é o irmão mais velho que cuida do pai. As Não, dinâmicas são as diferentes, né? dinâmicas são completamente diferentes. E fazer com que você tenha essa interpretação, né, desse olhar e o detalhe faz muita diferença, porque quando você está dentro do hospital, as coisas é ao vivo, né? Uhum. É aqui e agora. Então, como as pessoas têm que ter um radarzinho muito mais ligado das Uhum. coisas que acontecem ao seu redor, escutativa sempre, Uhum. porque as coisas podem estar acontecendo aqui e você ter a oportunidade de tomar uma decisão ali que pode mudar e pode fazer a diferença, e você. Mas é uma sensibilidade, né, Juliana? Sensibilidade. Você tem Sensibilidade, assim, um olhar com a empatia também que você está trazendo, né? Muito, né? empatia e você pode trazer um treinamento disso, Uhum. sabe, Camila? Você pode trazer para quem tá nessa linha de frente, você treina, Uhum. né? Essa escutativa, ter esse olhar, ter esse cuidado. Uhum. Poxa, ouvir que é aniversário de casamento, Uhum. né? Hoje as instituições de saúde estão muito mais abertas, né, para Uhum. fazer esses tipos de diferença na vida das pessoas. Então, eu faço o casamento, eu comemoro o aniversário, Uhum. eu. Claro, É um tem diversas relacionamento com o coisas. cliente E mesmo, né? você hoje consegue surpreender o cliente, que é talvez um pouco diferente, né? A Kelly Rodrigues traz muito isso no livro dela sobre a Uhum. experiência do paciente. Todo, todo paciente é um cliente, mas nem Uhum. todo cliente é paciente, Verdade. né? Então,
o quanto que eu tenho neste papel da área da saúde de trazer um encantamento pela própria vulnerabilidade da situação, mas que eu posso me fazer mais presente e olhando, né, para uma parte mais né, estratégica do negócio, eu posso Entrega de agregar valor, né? valor, Entrega sem de valor. dúvida, Acho que sem assim, como dúvida. todas as marcas, né, quando se definem, né, o seu posicionamento estratégico, define uma entrega de valor, né? Se o cliente está nessa entrega de valor, né, o trabalho de experiência do cliente ele fica muito mais facilitado, né? Porque a marca já define isso como um diferencial Sim. da marca, né? E Já traz no DNA, já né? traz no DNA dela essa diferença. Agora, eu ia te perguntar sobre cultura, né? Assim, a cultura de cliente, ou com foco no cliente, ou centrada no cliente, na área da saúde, né? Na sua visão, você acha como que os líderes ou as empresas conseguem desenvolver ou construir essa cultura com foco no cliente, numa empresa de saúde? Tem que começar sempre de cima para baixo, né? Quem está em cima tem que é a pessoa que acredita na cultura e Que é dá o quem vai exemplo, né? acabar cascateando, né? O exemplo arrasta, né? É o exemplo arrasta. Então, quando você tem pessoas que trazem isso, e eu tive, né, Bons exemplos, né? bons Para exemplos. se Eu não posso, inspirar, né? acho que eu posso falar e eu posso até deixar de falar de alguém, mas tive pessoas assim incríveis com um olhar de clientes assim sensacionais e que fazem que acho que são pessoas que hoje fazem parte um pouco da Juliana, sabe? Me transformaram também como profissional e pessoa, daquele olhar atento, do quanto eu faço a diferença, Uhum, do quanto que eu não posso ver, né? Dentro do detalhe, eu tô num ambiente hospitalar, poxa, o teto uhum. tem que estar É impecável, porque o verdade. paciente olha pro teto. Eu não posso ter uma luminária suja. Não posso ter uma parede mofada, um teto mofado. Você falou uma coisa muito importante. Acho que assim, o líder que inspira, né, E que faça. que faz, que dá esse exemplo, acho que isso é um ponto muito importante. A questão dos colaboradores também, assim, da experiência deles dentro daquele contexto, né? Assim, faz diferença na sua visão A experiência do do colaborador, colaborador? ela anda em conjunto com a experiência do cliente, né? Não tem como eu ter um NPS, vamos dizer assim, Aham. do colaborador de uma maneira e do E paciente de outra. exigir, né, que o cliente tenha um mais alto, né? E é difícil, né? Porque quando eu olho para a experiência do colaborador, acho que são vários fatores que Uhum. entram, né? De negócio, tem E a o próprio carga de onboarding trabalho, dele, né? tem o recebimento, né? O Uhum, onboarding desse colaborador, eu acho que isso parte de um princípio que eu ingresso na uhum, empresa e eu já tenho minha primeira, né? A primeira impressão é que uhum, fica. E existem N fatores aqui no meio que contribuem para diversos resultados. uhum. Mas quando eu acabo desmistificando e entendendo, né, a causa raiz do que o colaborador também me traz insumos para eu melhorar para a experiência do É cliente. verdade. Então acaba sendo uma via de mão dupla, Uhum. né? E errado a empresa que olha para uma via só. E é incoerente, né? Porque como é Coerente. que você vai exigir que aquele time, que aquele colaborador atenda ao seu cliente, né, de forma, da melhor forma, né, dentro do contexto da empresa, se ele não é acolhido dentro da empresa, né? Se ele não tem insumos, recursos, enfim, se ele não é treinado, né? Como o treinamento entra, é importante aí, né? E falando assim da área da saúde, o treinamento, né, lembrando, né, da minha passagem por saúde, eu me lembro que a gente tinha que treinar um operador, né, de call center, de contact center, por mais de 40 dias, para ele ter um domínio do conteúdo que ele precisava conhecer para atender no call center, né? Então, como é importante investir nesse treinamento desse novo colaborador, né? Porque é uma área complexa, né? O que você acha disso? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvidas. E eu brinco, falo que tem as pessoas que são né, da área jurídica, que falam juridiquês, a gente fala muito tecnês, né? Muito Uhum. mediquês ou É, muito saúdenês. é. Eu não achei qual que é o Dicionário. nosso dicionário ainda, porque a gente também, quando a gente passa o treinamento, a gente ensina muito essa parte mais técnica. Uhum.
Eu achava engraçado quando eu estava no hospital, existem as terminologias, abreviaturas de Uhum, hospital, que é diferente do quando você vai para o plano de saúde, né? uhum, O plano de saúde são outras coisas, assim, o rol DNS. Eu uhum. falo que você quer me ver com ataques. É um outro padrão, né? É quando alguém fala assim, olha, o seu exame não está coberto porque ele não contemplou ou não, você não se enquadrou dentro da Uhum, DUT, então não faz parte do rol DNS. Quem não é da área da saúde entendeu o que eu falei. uhum. Não, O cliente não vai não vai entender. entender. Então, quanto que a gente precisa traduzir, né? Eu preciso traduzir. Nem Uhum, todo mundo é da área da saúde. uhum, E a mesma coisa quando eu tô dentro do hospital. Ah, cadê o paciente? Ah, foi fazer uma RM. O que 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 é ninguém RM? sabe. É ressonância magnética, uma revascularização do miocárdio? É o quê? Uhum. Ninguém E sabe. aí, eu tenho um padrão, né, Ju? E é engraçado você estar falando uma coisa interessante. Eu fui recentemente agendar uns exames para uma tia idosa que tem dificuldade, né, desse mundo de acessar até o sistema por conta de não ser digital. Então, eu fui fazer um agendamento. O pedido que estava, eu tive dificuldade, porque eu pedi, e eu conheço a área da saúde, né? O pedido que estava nas mãos dela, assim, do médico, não batia os nomes que o médico pediu dos exames com a plataforma do laboratório que eu tinha que agendar. Então, era o mesmo exame, mas o nome não era o mesmo, não batia, porque não tem um padrão, né? Então, mesmo que você tenha uma noção de digital, que você consiga entrar na plataforma e fazer seu agendamento, você não consegue avançar, muitas vezes, É né? um desafio, né? É. Porque uma coisa quando você tem hoje nos hospitais, você tem as acreditações que isso acabou trazendo, né? Eu acho que o Brasil entrou aí numa seara importante de acreditações. As acreditações é como se fosse as padronizações, Uhum, né? De indústrias, vai, uhum, as ISOs da uhum, vida e eu trago para dentro, assim, você tem diversas empresas acreditadoras nacionais, internacionais, que trazem aí um padrão de qualidade e segurança para o paciente. uhum, E ali você tem uma, um dos capítulos realmente é você padronizar, né? Como que eu vou pedir, como que eu peço o exame? uhum, No- os exames, como que eu prescrevo medicação, uhum, no genérico, uhum, enfim. Isso quando você traz essa visão de uma padronização, ele acaba facilitando, mas nem todo mundo é, né? Nem todos os médicos têm é isso, nem todos verdade. os locais têm, enfim. Mas É um desafio, né? existe um caminho ainda a ser É, percorrido. é um desafio. Queria te perguntar agora, Jô, sobre a questão dessa transformação digital, né, do que tem acontecido no mercado. Como é que você vê assim, o desafio, né, para a área de experiência e atendimento, principalmente saúde, com toda a transformação digital que está acontecendo e essa corrida, né, pela digitalização que as empresas estão é, nesse momento, nesse movimento e de automação, enfim. Como é que você enxerga, o que você deveria considerar, né, na sua visão, a área da saúde teria que tomar cuidado nesse caminho aí de digitalização? É um caminho sem volta, né? É. E acho que a pandemia trouxe muito isso, que a necessidade que a gente precisa de uma velocidade de atendimento, de chegar nas regiões que tinham poucos Remotas, né? recursos, exato, exato. Então, acho que a pandemia avançou rapidamente para um lado de digital, Uhum, que ainda a gente estava mais, né, tateando ainda do que propriamente executando. uhum, Mas acho que existem alguns cuidados, né, principalmente em, em saúde, quando a gente fala, porque ainda é um setor mais conservador, né? uhum, Assim, de cuidados. Mas não tem muito. Hoje, você pega laudos de exames, uhum, né? Você tem laudos sendo prescritos, às vezes, na Índia, né? Você tem uhum, umas workstations na Índia que fazem não só laudos de exame, laudando, né, exames para o mundo todo, mas você tem call center que é uhum, espalhado no mundo uhum, todo. Você tem agendamentos uhum, hoje em várias plataformas. O cliente tende a ganhar, né? Porque uhum, hoje, quando a gente pega, no caso da sua tia, uma cliente idosa, uhum, daqui uns 10 anos, né? As pessoas, teoricamente, que
na mesma faixa etária da sua tia, com certeza são mais digital do que ela. Verdade. Essa geração de idosos atualmente, elas têm Então, muita dificuldade. assim, a gente veio de uma geração que virou meio mussarela, meio calabresa, né? Porque a gente pegou sem internet e a gente conheceu um mundo sem celular e com celular, sem internet. Nós fizemos a virada, né? Nós fizemos a virada. E ainda a nossa geração, por mais que sejamos aí digital, mas a gente não é como os nossos filhos. Nossos filhos ensinam muito mais a gente, enfim. Como a gente ensina os nossos pais, e é o geração para geração. Mas essa geração da sua tia, ela vem mais digital daqui a 10 anos, né? Assim, já. E essas possibilidades de agendamento, com certeza, vai ter as IAs degenerativas, generativas, não degenerativas, generativas, que vão ajudar, né? que vão ajudar, que vão fazer a leitura, né? Vai fazer a leitura do documento e já vai fazer, possivelmente, que é o que já acontece, né? Já faz a leitura, já joga para a agenda, já desmistifica, né? E faz essa tradução de uma coisa para outra, né? E já vai entregar isso muito mais rapidamente. Isso isso já acontece, não está longe de acontecer. Então, cirurgias robóticas, quimioterapias voltadas para, né, específica para aquela pessoa, porque vai na genética, mas tudo isso ainda é muito caro, né? Assim, até a própria telemedicina, né? Telemedicina que veio hoje é um caminho sem volta. Eu adoro telemedicina. Eu faço muito telemedicina. Porque eu não quero ir a um pronto-socorro. Tem coisas que a gente é óbvio, tem coisas mais graves que a gente vai para um pronto-socorro, mas tem coisas que eu faço. Não precisa, é verdade. Precisa. Uma telemedicina. E é mais seguro para o paciente, né? Um médico, que eu tenho um médico né, quem é o meu médico que cuida de mim, enfim. Acho que a gente começa a trazer um modelo de cuidado muito mais centrado mesmo, né, no paciente, com toda a tecnologia que tem por vir. A gente tem essas possibilidades e acréscimos, né, da boa tecnologia que vem aí para agregar caminho sem volta. Você se tem algum depoimento, se alguma coisa que você já trouxe de treinamento, vivenciou, ou você ou com seu time, que você conseguiu perceber esse resultado, essa diferença no time, na entrega do time em função de um treinamento? Principalmente linha de frente, a gente precisa estar treinando sempre. Porque acaba sendo um setor que o turnover acaba sendo mais alto, né? Porque acaba sendo o primeiro step que eu tenho dentro das empresas, enfim. Eu entro ou numa recepção, ou eu entro numa internação, enfim, eu sempre entro acaba sendo um primeiro step e essas pessoas rodam. Que bom quando ficam dentro da companhia, quer dizer que existe um crescimento. Né? E eu acabo trazendo isso como um grande benefício, né, de encarreiramento dessas pessoas. Mas por esse alto turnover, eu tenho que sempre repetir muitas vezes a mesma coisa, né? E trazer todo mundo para a sala de aula e falar, né, do cuidado, do atendimento, de toda uma jornada de experiência, o quanto cada um impacta, né? E uma das coisas que eu gosto muito de dizer que a sintonia, né, ou o sincronismo da equipe, ela faz a diferença. É porque quando a gente está num espetáculo, num teatro, enfim, eu tenho que ter. Quem planejou, eu preciso ter quem vai um trabalho disponibilizar, quem vai fazer a figurino, quem vai fazer a dança, enfim, a gente tem várias pessoas. E quando a gente entrega, às vezes é o protagonista. E não quer dizer que ele é dono do show. Ou quem é ali da peça de teatro. Todos os outros fazem parte. Quando eu trago, né, de um hospital, principalmente, muitas pessoas não aparecem para o cliente, que acabam fazendo um bastidor muito grande. Manutenção, engenharia clínica, né? Toda a parte de facilities, porque às vezes eu olho só o lençol que eu tô deitado, mas até o lençol chegar ali na cama, como que ele chegou até ali, né? Quais são os passos atrás? Então, como que eu faço? Como que eu engajo essas pessoas? Esse time todo. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio.
Porque o time ali de frente, ele tá fazendo o seu espetáculo. Uhum. Ele tá aparecendo, é o que aparece no NPS, Não, alguém e recebe tem- o elogio, as pessoas deixam por escrito o nome, né? Eu Uhum. Ele está nomeio na as linha de pessoas. frente, né? E tem muito isso, assim, às vezes alguma empresa acreditar que quem está na linha de frente é o responsável único pelo atendimento. Você está trazendo um ponto muito interessante, porque não é. Não Né? é, Na ué. verdade, a experiência do cliente permeia todas as áreas, né? Tudo. E muitas vezes começa, né? Não só quando eu cheguei no local, começa antes, né? Uhum. Começa quando eu comecei a decidir que eu vou chegar até aquele É, local. Naquele local. Então, às vezes, é através uma de uma pesquisa. pesquisa, um agendamento, um site, Uhum. um amigo que falou. Uhum. Aí eu chego, você tem estacionamento no local, começa a partir do motorista. Uhum. Qual foi o atendimento que eu tive? E aí, se for em hospital que tem capitão porteiro, Uhum. recepcionista, e aí você vai fazendo e olhando a Toda a jornada. jornada, né? Mas às vezes nessa jornada tem esse bastidor que não tá ali, né? Uhum. A limpeza tá Uhum. fazendo parte, a manutenção. Como isso é É, importante, né? como que eu consigo engajar todo mundo para ter esse mesmo olhar? Uhum. Mas E isso aí é a volta a cultura, né? Vai cultura. voltar a Aí cultura. volta a cultura do cliente. Então, a cultura do cliente é, poxa, eu estou andando num lugar que cliente não anda. Uhum. Mas eu tenho que manter aquele ambiente também, assim como o lugar que o cliente está passando. O lugar que o cliente não está passando, ele Uhum. tem que precisa estar limpo, ele precisa Uhum. estar organizado, ele precisa ter um olhar também da gestão. Como que eu consigo trazer, né, e fazer com que todos participem? Uhum. O pessoal colocando em sala de aula, treinando e trazendo Uhum. a visão e compartilhando. E é uma construção de médio e longo prazo, né? Porque você não consegue transformar uma empresa que não tem essa cultura da noite para o dia, assim. Você não Não, consegue fazer essa virada tão rápido, né? não. Acho que é uma sucessão é uma repetição, eu acho até, né? De treinamento, é um líder que inspira, você tem uma jornada de colaborador que oferece, né, para ele um bom ambiente de trabalho, um ambiente que ele cresça, que ele tenha esse acolhimento. Então, é um conjunto de iniciativas que no final, né, vai estar construindo a cultura, né, e entregando o valor que a marca quer entregar, mas é um trabalho de médio prazo. Você não consegue fazer isso de forma tão rápida, né? Se eu não tenho uma cultura centrada no cliente, não. É. Aí tem, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas, as empresas acabam trazendo consultorias para tentar Uhum. entender, né? Assim, Para deixa eu fazer um entender, para diagnóstico, fazer o ajudar a diagnóstico. construir um programa. Eu acho que Exato. isso é realmente quando a empresa. Porque o que que acontece? Eu vejo muito aí, trazendo um pouco da minha visão como consultora, né? O que acontece é que as empresas, muitas vezes, elas estão tão mergulhadas na operação do dia a dia que elas não têm, não conseguem ter recurso dedicado ou esse olhar, né, para fazer um trabalho que seja um programa de cultura, uma gestão de mudanças. Ela precisa realmente, às vezes, do apoio de uma consultoria que vai se dedicar, né, que vai ter um olhar externo também para trazer um novo mindset, né, para trazer insights que muitas vezes você mergulhado no dia a dia não consegue enxergar. Né? Então, o consultor faz muito esse papel, né, de Total, ajudar, total. nesse apoio. Você falou uma coisa de interessante que eu queria te perguntar sobre maternidade. Você falou que ia contar para a gente sobre os bebês, né? Queria que você falasse um pouco da sua experiência, é, né, dentro de uma maternidade, né? E como que essa maternidade fazia, né, para oferecer essa experiência diferenciada, né? Sabe que eu fiquei 10 meses na maternidade, eu brinco que foi uma gestação, né? Foi rápida, porém intensa. Não foi. Acho que minha passagem pela maternidade eu posso dizer que foi rápida e muito intensa. E eu nunca tinha ficado em maternidade, né? Nem pediatria. Isso para mim foi uma novidade. E ficar ali na maternidade, estar, pude vivenciar realmente um novo conceito de maternidade no Brasil. Né? Tipo, assim, completamente diferente. O cuidado, o olhar, o que eu, no entanto, que o slogan é Viva essa experiência, Uhum, né? São as entregas de experiências diferenciadas. E o quanto que a gente percebe que a expectativa que o cliente, quando chega lá também, ele é muito grande, né? uhum, Assim, existe uma expectativa grande quando eu chego, porque o mercado diz, as influenciadoras dizem, postam,
E A as pessoas, expectativa é alta. as pessoas têm uma expectativa alta. E trabalhar para não frustrar uma expectativa alta num momento de celebração e alegria, Uhum. na grande maioria das vezes, é isso. É difícil. Mas eu falo que é um momento de carreira de fofurices que eu vivi, assim. Foi muito, muito bacana ter vivido isso, ter participado de um momento realmente de celebração. Uhum. Coisa é você ficar num hospital que é, como eu fiquei, né? Cardiológico, neurológico, oncológico, cuidados paliativos. Uhum. Queria que você falasse agora, Ju, assim, que dica que você daria, né, para um profissional ou que está começando ou que está num momento de carreira buscando, né, esse aperfeiçoamento, se aprimorar, que está na área da saúde e que está também atuando nessa área de atendimento e experiência do cliente. Que dica que você daria para esse profissional? Estude, né? Assim, estude o tema, entenda. Se você tá. Acho que hoje a gente tem uma gama de possibilidades, né, Camila, de treinamento, né? Assim, Uhum. a sua própria plataforma é online, né? Uhum. Você tem como chegar, né, Uhum. até ela e fazer, estudar e aperfeiçoar. Mas o quanto que as pessoas precisam ter esse protagonismo, né, Uhum. de ir atrás, né, assim, ir atrás, entender, buscar, estudar e muitas vezes entender se aquilo faz parte da vida dela e do perfil dela, Uhum. né? O quanto eu quero estar na área da saúde, porque não é fácil, né? Não é todo mundo que se adapta. Eu me lembro quando eu estava no hospital, quando eu ia fazer o treinamento para uma determinada área, eu trazia isso na entrevista. Eu falava, como é lidar com a morte para você? Só me olhava com um olhão, né? Olhando de Mônica, Uhum. sempre. Falei, não, não que você vai fazer alguma coisa, mas você pode preencher uma declaração de óbito Uhum. e você vai ter famílias, muitas vezes, do outro Ali. lado, na tua frente, arrasado. Ah, como é trabalhar num. Porque são escalas, É né? verdade. Como é trabalhar em Natal, Carnaval, Réveillon? Tá tudo bem, Uhum. porque eu preciso ter um time engajado. Uhum. Então, desde o momento da entrevista com as pessoas, eu preciso deixar elas Alinhar a expectativa. preparadas para o que Uhum. vem, né? E é muito disso quando a gente fala de carreira, é às vezes fazer uma autorreflexão Uhum. da onde eu tô indo, né? Principalmente quando eu falo da área da saúde. Uhum. Eu tô indo para um ambiente que eu quero estar. Uhum. Então, poxa, ficar lidando às vezes com pessoas não é muito isso que eu quero. Não gosto. Tem gente que não gosta, tudo Tá bem. tudo bem. E tá tudo bem. Você não é mais ou menos porque eu não É gosto. perfil, é. É perfil de cada um. Uhum. Mas se enxerguem antes de querer mergulhar de cabeça numa coisa que às vezes a pessoa também pode se Uhum. frustrar. Vai chegar em determinado passo da carreira, você empaca. Uhum. Autoconhecimento, né? É você parar, pensar, refletir se você está onde quer estar mesmo, né? Se você tenha a vontade, acho que as habilidades podem ser desenvolvidas, né? Eu acredito nisso. Qualquer Sem dúvida. habilidade que a gente entenda que vai nos proporcionar um melhor resultado, seja pessoal ou profissional, a gente pode desenvolver. Mas, assim, é olhar para fazer essa autorreflexão, né? É aonde eu quero estar, É né? isso. É isso porque a vida é muito rápida, né? Para eu ficar sofrendo num lugar que eu não gostaria de estar. É, e entender os passos de carreira, e muitas vezes a decisão é nossa, Uhum. né? Da onde a gente quer Uhum. ficar e sair. Entendo que existe outras coisas, né? Que a gente precisa levar em consideração, nem somente a emoção, né? A gente tem que ter o ponto da a razão te conduz bastante. Mas trabalhar às vezes ali no atendimento, ou no. Eu preciso gostar, Vocês eu gostam? tenho que gostar do Achei mínimo de tem que gostar pessoas. de pessoas. Também falo isso. Porque se for para eu ficar fazendo ou trabalhando com atendimento e falando mal pelas costas, Uhum. sabe? Tem gente que fala, né? O som não bate com a imagem. Uhum. Eu te atendo ou eu falo com você aqui, mas por trás, que não queria estar Ah, aqui, não, falo e a mal do gente cliente. percebe isso assim, a gente como cliente, né? E eu coloco muito isso, eu uso muito meu dia a dia, né, para coletar esses exemplos, assim, vivenciando, né? Eu como consumidora, como eu vejo pessoas que não têm nenhuma
não estão preparadas, né? Ou não têm habilidade para atender o público e está ali fazendo esse atendimento, né? É isso. De uma forma assim que você vê que ela não quer estar ali, e ela mesma, ela que às vezes acredita que ela não tem outra opção, de repente ela pode procurar uma outra atividade que não seja ali atender diretamente ao público, que ela tenha menos interação, enfim, né, com atendimento ao cliente e que seja mais de bastidor, né, que ela, se ela não quer estar ali atendendo o público, porque tem que realmente, você tem que ter paciência, você tem que saber ouvir, tem que ter empatia, é um exercício diário, né? Dentro do atendimento a gente precisa, né? É outra questão, acho que é importante, ter essa energia, né? De fazer acontecer, de querer sempre fazer o melhor, de não desistir, né? Mesmo às vezes naquele pior dia, né? Que você está ali, porque nós temos os dias que a gente às vezes não acorda com aquela super energia, mas para o cliente que está ali né, na ponta, ali na nossa frente, a gente tem que estar sempre bem, né? Mas de forma geral, assim, que mensagem que você deixaria aí para quem está nos escutando? Camila, tem uma frase que me persegue aonde eu vou, né? Que é uma frase da Maya Angelou, que ela fala, né? Que as pessoas nem sempre lembrarão o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. Então, acho que isso, tanto para o bem quanto para o mal. Acho que essa frase ela traz um impacto, assim, porque você pode ir para um lado quanto para o outro. E realmente, como você as fez sentir, isso muda, né? Assim, recentemente fui no aniversário de uma pessoa que foi uma cliente minha, um tempão atrás, fazia 1 ano e meio que eu não via essa pessoa, não falava nada. E ela fez questão de me convidar para esse aniversário dela, e isso eu fiquei tão feliz, Uhum. porque de alguma maneira eu fiz ela Com sentir certeza. algo importante, né? Talvez eu impactei na vida dela de uma forma importante que ela lembrou de mim. Uhum. 1 ano e meio depois, sem assim, já tô em outra empresa, em outro momento, mas a gente tem essa possibilidade, né, Uhum. de impactar a vida das pessoas. E, poxa, já que vai impactar, vamos impactar pro bem. Vamos para o que estava bem. Isso mesmo, Juliana. Sabia que você ia terminar assim, desse jeito. Eu conheço você e eu acho que essa é a maior força assim, que você tem de trazer essa energia e de querer impactar as pessoas para o bem, né? Servindo os clientes, assim, não tem final de semana, não tem Não tem. dia, não tem noite, assim, todos os dias Todos os dias é dia. é dia. E aí eu acho que né, a gente encerra aí com essa sua fala maravilhosa, que eu acredito muito também, tá? Eu queria te agradecer de coração pela Obrigada. sua participação aqui hoje e dizer que eu estou muito feliz de poder lançar o nosso podcast com a sua participação, inaugurando com você, tá? Eu que agradeço, Camila. Eu acho que a gente tem aí uma história juntos. Acho que a gente nem comentou isso, mas a Camila foi minha diretora. Foi um momento, uma fase muito bacana da nossa vida. E eu sou grata e obrigada pela oportunidade. Eu que Acho que a agradeço. CNPJ junta CPFs, né? Então, Não acho que a importa, gente né? não importa. Acho que o universo une as pessoas por Se similaridade olhar e por nós valores, estamos né? aqui. Estamos aqui. É isso mesmo. Agradeço Então, por ter participado, por inaugurar aqui algo tão bacana e importante para vocês. obrigada, viu? Um beijo. Beijo.